E mal assumiu o poder na Venezuela, a vice legítima de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, deu uma turbinada no texto do decreto do estado de exceção, estado de emergência ou comoção estrangeira, que já havia sido assinado por Nicolás Maduro no sábado antes dele ser capturado por forças americanas em território venezuelano. Esse decreto que retiram direitos fundamentais e depositam ainda mais poder, um poder assombroso ao executivo. Trocando em miúdos, o governo de Delcy Rodrigues, que jurou colaborar com os Estados Unidos, já mandou prender um monte de gente, 14 jornalistas, a gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo, e já mandou prender um monte de opositor político por causa deste decreto. Por quê? Porque pessoas estavam comemorando a prisão de Nicolás Maduro e, segundo este decreto, isso é um apoio a forças estrangeiras. Isso porque ela jurou colaborar com o governo de Donald Trump. E ontem, durante o tempo que eu estava tentando fechar a edição deste vídeo, pipocou nas redes sociais um monte de vídeos dando conta de que explosões, tiroteios e enfrentamentos estavam acontecendo nas proximidades do Palácio de Miraflores, na Venezuela, onde é o centro do poder chavista. Um monte de possibilidades veio a público de que era um suposto golpe de Diosdado Cabejo contra a Delcy Rodrigues, que tinha concordado em colaborar com o governo de Donald Trump e que Diosdado Cabejo estava utilizando de los coletivos para depor Delcy Rodrigues. Enfim, no final das contas não era nada. A gente vai conversar sobre isso porque da mesma forma que as nossas conspirações precisam ser renovadas, porque todas elas viraram quase que realidade, eu acredito que, sim, houve um grande acordo para a entrega de Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso com vocês nesse vídeo. Eu também acredito que ontem aconteceu mais do que as informações oficiais que o regime passou em última instância. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, revisa a sua inscrição, revisa o seu sininho, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Oremos para que nunca paguemos o mesmo preço que os venezuelanos estão pagando nessa pauta. Antes de ir para nossas matérias de capa, eu tenho que falar com vocês sobre o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, porque ninguém vai me impedir de não falar em Jair Bolsonaro. Tá? O Carlos Bolsonaro ontem veio às redes sociais e informou que as visitas da família não foram liberadas, conforme foi noticiado amplamente pela mídia nacional, que foi uma informação dada pelo próprio STF. O Carlos diz que o que ocorreu na prática foi apenas o fim da exigência que a família tivesse que protocolar pedidos sucessivos e aguardar, muitas vezes em vão, a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes para autorizar visitas por poucos minutos. Em diversas ocasiões, continuou Carlos, esses pedidos sequer foram apreciados. Ontem, 5 de janeiro de 2026, mesmo diante de um momento extremamente delicado de saúde, o presidente Bolsonaro continua impedido de receber qualquer membro da família. Diz Carlos que os fatos são esses. Qualquer narrativa diferente disso não corresponde à realidade. Vou reiterar o meu pedido para que vocês orem pelo presidente Bolsonaro. Vamos falar aqui de Nicolás Maduro, que chegou em Nova York, já compareceu à sua primeira audiência, que é uma espécie de audiência de custódia, né? Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. O juiz perguntou para ele quem era ele, como que ele se declarava. Ele se declarou não culpado, né? Se declarou inocente, no guilty, e ele disse que é um homem decente. Obviamente que eu trouxe, né, a lembrança desse vídeo aqui para vocês entenderem que um homem decente não manda blindados passarem por cima de manifestantes pacíficos, como você observou nesta cena, que eu tenho que parar imediatamente antes que a gente ganhe um ação. Houve um acordão para entregar Maduro? Parece que nós tivemos nossos primeiros sinais de que sim. Segura aí comigo até o final do vídeo que você vai acompanhar juntinho com a gente. O ditador caiu, mas a Venezuela continua na mão do regime chavista, na mão dos mais poderosos representantes e executores do regime chavista. Inclusive, o filho de Nicolás Maduro falou ontem na Assembleia que, em Caracas, a família dele está sendo perseguida, que eles, né, o filho dele falando que eles, os americanos, inventam mentiras, pedimos para que nos deixem em paz. Aqui estamos cumprindo o nosso dever até você voltar. Pátria está em boas mãos, pai. E sim, ele que é um filho de um ditador, através do regime chavista, ele acha realmente que o país está em boas mãos, porque o país continua nas mãos do regime chavista que manda fazer isso aqui com manifestantes
pacíficos. Nós temos que dizer que o presidente Lula conversou com a presidente interina da Venezuela por telefone, que é uma coisa que, não insistam, eu nunca entenderei. Se Maduro é um presidente legítimo, a vice dele é ilegítima e ela tem que ser retirada do poder, exatamente como falou o meu amigo Roderick Navarro, que eu passei aqui o áudio dele para vocês. Então, ele desde o início falou, olha, eu não entendo essa coisa do Donald Trump de manter Delcy Rodrigues no poder, ela é a número 2 do chavismo na Venezuela. E os irmãos Rodrigues, ela e o irmão, que atualmente é presidente da Assembleia Legislativa, lá, a Assembleia Federal da Venezuela, eles foram citados por um general colombiano que foi condenado a 21 anos de prisão nos Estados Unidos, e esse general colombiano denunciou os dois como mandantes de Maduro. Eles que mandavam em Maduro, que Maduro ali não passava de um poste da organização dos irmãos Rodrigues, que seria Delcy e o seu irmão, esqueci o nome dele agora, que é o presidente da Assembleia, da Assembleia Nacional. Se eles não fossem grandes, né, representantes do chavismo, o Janjo não ia se sentir tão confortável para ligar, cumprimentá-la, conversar e ainda mandar representantes. Uma ideia. Para Maduro, ele assinou um decreto de estado de emergência, vamos colocar assim, similar a isso, no sábado, antes de ser capturado. Parece que ele já sabia que a sua captura poderia acontecer a qualquer momento para deixar esse decreto assinado. E quando foi ontem, a Delcy, sua vice-presidente legítima, ela colocou a assinatura dela como presidente, né, já empossada, e baixou o decreto. O STJ da Venezuela chancelou o decreto, disse que é legítimo, é legal. E o que diz esse decreto? Vamos lá. O texto, que foi datado de sábado e divulgado oficialmente ontem, traz a assinatura de Maduro, que foi publicado pela presidente interina. Ele tem força de lei e estabelece uma duração inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação por período idêntico, estendendo assim o estado de emergência para 6 meses. Um dos aspectos centrais da medida é a instrução direta às forças de segurança para que hajam contra aqueles que o regime chavista considera estarem envolvidos no apoio à ação militar dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? No frigir dos ovos, que qualquer cidadão que for para as ruas comemorar que Maduro finalmente foi capturado, essa pessoa pode ser presa imediatamente, isso é para todo o território nacional, imediatamente por estar apoiando as forças estrangeiras contra o regime chavista. Abro aspas aqui para o texto. As agências policiais nacionais, estaduais e municipais devem empreender imediatamente a busca e a captura em todo o território nacional de qualquer pessoa envolvida na promoção ou no apoio ao ataque armado dos Estados Unidos da América contra o território da República da Venezuela, com vistas à sua punição. Diz o Infobae que, embora o anúncio de um possível estado de emergência já fosse esperado no final de setembro, semanas após o envio da Marinha dos Estados Unidos para o Caribe, o conteúdo específico do decreto foi mantido em segredo. O documento agora divulgado indica que sua redação foi atualizada, porque aqui o texto faz alusão à prisão do ditador. O decreto ordena que a militarização da infraestrutura seja feita nos serviços públicos. Vocês imaginem que os serviços públicos que eram subordinados a um único poder, que era o executivo, agora estarão subordinados ao militar, ao poder militar, ao poder bélico. Vocês têm noção que é a ditadura sobre a ditadura? Isso também vai acontecer na indústria petrolífera e outras indústrias estatais básicas. Como não tem lá indústria privada, empresa privada, tudo vai estar sujeito ao poder militar, tá? A chamada militarização das infraestruturas. O pessoal que opera nesses setores ficará temporariamente sujeito ao regime militar. Vai ser uma desgraça, expandindo assim a presença e o controle das Forças Armadas sobre áreas chaves da economia e da vida cotidiana. O texto também autoriza o Executivo a requisitar bens considerados necessários para a defesa nacional, suspender direitos como de reunião pública e manifestação. Além disso, autoriza a adoção de qualquer outra medida que o regime chavista considere necessária para a proteção da população, uma cláusula vaga que reforça o caráter discricionário do estado de emergência. E mal ela assinou o decreto e já mandou prender 14 jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas lá da Venezuela denunciou que 14 jornalistas foram presos, 10 seguem detidos e alguns deles são vítimas de desaparecimento forçado.
Tá de vento em popa lá a democracinha, Donald Trump, pelo amor de Deus. O Rudy Giuliani, um grande republicano, ele disse que a cabeça da serpente tem que ser cortada urgente. Não perca tempo, corte a cabeça da cobra inteira. Quanto mais cedo Delcy Rodrigues for demitida, melhor. Olha a nossa conspiração aqui. Foi inteligente deixá-la ajudar a dedurar o chefe, mas ela é parte integrante do regime corrupto e homicida de Chávez Maduro. Quanto mais cedo ela e seu regime comunista e homicida forem removidos, maiores serão as chances de evitarmos um erro historicamente recorrente da inteligência americana. E isso é verdade. Eles vão, quebram o pau, arrancam o ditador e deixam o bluff. Entendeu? Não pode ser assim. Na Venezuela não vai resolver, como não resolveria em nenhum lugar do mundo que estivesse submetido a um poder ditatorial e sanguinário, como é o caso da Venezuela. Mas aqui eu quero voltar à nossa conspiração, porque se o Rudy Giuliani, um cara dessa envergadura, tem certeza que a Delcy Rodrigues ajudou a dedurar o chefe para que ele fosse capturado, é sinal de que pessoas dentro da Venezuela, do regime, também sabem disso. E, obviamente, que a vida de Delcy Rodrigues corre muito risco se, por acaso, desconfiarem que o que ela se comprometeu com Trump, que eu já vou falar já, não foi só lorota. Ela estava envolvida realmente na história. Os Estados Unidos fizeram as seguintes imposições, segundo Ivan Kleber. Reprimir o tráfico de drogas, kkkkkk, era para rir, já rir. Expulsar agentes iranianos, cubanos e de outros países ou redes hostis aos Estados Unidos, sem comentários. E parar a venda de petróleo para os inimigos dos Estados Unidos, subentenda-se Irã, Rússia, países lá do Oriente Médio, China. Olha, Trump, eu acho bom você já começar a pensar numa segunda ofensiva muito mais séria, muito mais grave, como você ameaçou no início, caso Delcy não cumprisse, né? Só para vocês terem uma ideia, na posse dela como presidente interina, os primeiros representantes diplomáticos que cumprimentaram Delcy ali, se mostrando como pilastras de manutenção e sustentação do regime chavista, foram representantes da China, da Rússia e do Irã. Bem, ontem à noite, por volta de 8h30, 9 da noite, eu tentando, né, implementar aqui e fechar nossa pauta para gravar para vocês hoje de manhã, rapaz, começa a pipocar na internet isso aqui lá da Venezuela, ó. Notícias de confronto, tiroteio, explosões nas imediações do Palácio de Miraflores, que é a sede do poder chavista, né, lá na Venezuela. Vários especialistas dizendo que era Cabejo que estava tentando um golpe contra Delcy Rodrigues por ter se comprometido com Donald Trump. No final das contas, não era nada. O Leonardo Coutinho, e eu fecho a matéria com ele, tá? Ele disse assim, ó: os sistemas de defesa antiaérea que protegem o Palácio de Miraflores, sede do regime venezuelano, foram acionados supostamente em reação a drones que, segundo fontes locais, estariam se aproximando. Drones civis, tá? E o Leonardo continua. O curioso é que os drones são civis. Mais curioso ainda é que, ao ouvir os disparos, a Guarda Nacional também começou a atirar. Com a confusão, os militares intensificaram as rajadas e, enfim, o clima é de salve-se quem puder, pobrecitos. Interessante que essa bateria antiaérea, esse sistema de segurança, sistema de defesa antiaérea, não foi acionado quando os Estados Unidos entrou no Palácio de Miraflores e tirou Nicolás Maduro de lá quase que de pijama. Aí você quer dizer para mim que não teve acordão para entregar Maduro? Sei. E aqui, brava gente, eu não estou dizendo que foi incapacidade dos Estados Unidos de fazer diferente. Não. Todo o crédito aos Estados Unidos, que soube negociar a contento. Aí a gente precisa saber negociar a contento de quem? Da doutora Cristina Martins Gimenez, ela que é uma grande escritora, tem grandes obras, tá, sobre o Foro de São Paulo e o narcoterrorismo tomando poder na América Latina. Ela disse o seguinte, eu confio muito nela, tenho vários livros dela, inclusive vou deixar o link de alguns da minha loja da Amazon linkados aqui no primeiro comentário fixado. Ela diz o seguinte, para ser franco, isto não tem a ver com Maduro, tem a ver com quem orquestrou a sua queda e por quê. Quando um presidente é preso e não há causa interno ou fissura visível na liderança, nenhuma histeria militar ou derramamento de sangue nas ruas, estamos a assistir uma operação controlada. As verdadeiras revoluções são ruidosas.
as transições negociadas são silenciosas. Aqui não há heroísmo nem epopeias, há negociações frias, e a negociação não é com o povo, nem com a elite, mas é com a elite que garante a ordem. Quem acredita que os Estados Unidos ou que a estrutura que define a agenda buscam justiça, democracia ou reparação histórica, não entendeu como o poder funciona. O que eles buscam é estabilidade, acesso a recursos e o fim de um ciclo incômodo. Todo o resto é mera fachada. Por isso insisto, o elemento-chave é a traição funcional do círculo íntimo de Maduro, não ideológica e não moral. Funcional. A traição que ocorre quando eles entendem que o regime já caiu e que é melhor se reposicionar do que resistir. É aí que entram nomes específicos, não por conspiração, mas pela lógica do poder. Delcy Rodrigues, Diosdado Cabejo, Vladimir Padrinho Lopes, não como salvadores ou demônios, mas como arquitetos da queda do regime. Anotem isso! Arquitetos da queda do regime. O detalhe verdadeiramente perturbador para ela, né? Acontecendo aqui para mim, não é um vídeo ou um vazamento, é a calma reveladora, a calma de alguém que já sabe que não cairá no abismo junto com Maduro. A calma de alguém que recebeu garantias, que recebeu proteção, aqui um grifo meu. Ninguém fica tranquilo no meio de uma tempestade sem uma rede de segurança pré-estabelecida. Essa serenidade que estampa o rosto, por exemplo, de Delcy Rodrigues, ela não é inocente, ela é estratégica. E aqui está a parte mais incômoda. As transições supervisionadas, elas não libertam os países. Elas os reorganizam. Elas mudam a narrativa, redistribuem o poder, encobrem alguns enquanto sacrificam outros. O cidadão, ele entra na equação apenas como pretexto. Prometem-lhe um futuro enquanto a distribuição do poder é decidida a portas fechadas. Não se trata de esquerda ou direita, trata-se de quem controla a riqueza, o dinheiro, as armas e a narrativa quando a cortina se fechar. E se o processo avançar sem problemas, não é porque o sistema se tornou mais humano, mas porque o acordo sobre quem paga e quem sai impune já foi feito. O resto é apenas ruído, e o ruído quase sempre serve para distrair você de onde as decisões reais estão sendo tomadas. Continuaremos a noticiar sem rodeios. Eu concordo em gênero, número e grau com a doutora Cristina Martim Jimenez, mas eu quero só destacar o seguinte para vocês. Ela comenta aqui, nesse trecho, que ela fala: não há heroísmo nem epopeias, há negociações frias, e a negociação não é com o povo, mas com a elite que garante a ordem. Isso é real, e não necessariamente isso seja prejudicial para a população. O que o Donald Trump quer é garantir que o quintal dos Estados Unidos, América Latina, eu já falei várias vezes para vocês que nós somos a zona de retaguarda dos Estados Unidos da América do Norte. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, dá um Google. O interesse de Donald Trump, pela terceira festinha mundial que se aproxima, e as ações de Trump em restabelecer uma certa ordem aqui na América do Sul, entrega que realmente uma terceira festinha mundial se aproxima de verdade. Nós somos a zona de retaguarda e segurança dos Estados Unidos. China, Rússia e Irã não tem nada que fazer aqui. A zona de retaguarda deles é outra. São outras. Então, não necessariamente que isso será ruim para a população, que não foi consultada. Uma vez que a estabilidade é restabelecida na região, obviamente que a população será beneficiada. Entendem? É isso. Porém, o povo não foi consultado. O povo não, ele não é o framing principal dessa negociação e nem desse holofote. E aí você pode perguntar: ai meu Deus, a Venezuela aconteceu só para servir de cortina de fumaça para ninguém falar mais do Banco Master. Não necessariamente, meu pequeno gafanhoto. Petróleo, sigilo e poder. Joesley Batista Evorcário possui negócios milionários na Venezuela, como poços de petróleo, inclusive. Diz que a migração do Joesley Batista para investimento em poços de petróleo começou em 2024. É uma mera coincidência que tenha sido um ano depois da posse de Luiz Inácio. Coincidência? E maior coincidência ainda é Vorcário, que já investiu mais de 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais, em poços petrolíferos na Venezuela. Mantenham em perspectiva o seguinte: se a Venezuela fornece petróleo, sustenta ditaduras como o Irã, como China e como Rússia, países sancionados do Oriente Médio, essas duas empresas que têm investimentos
no mercado de petróleo na Venezuela. Eles estão também, através de seus negócios, bancando manutenção de regime terrorista sancionado. Eu não sei por que a Magnitsky ainda não cantou, hein, Donald Trump? O que você está aprontando que essa conta não está fechando? Senhores, quantas vezes vocês me ouviram perguntando: cadê o dono dos Estados Unidos, o dono de verdade? Não são os presidentes, nem nada não. Os donos da bagaça toda, que não estão preservando a zona de retaguarda deles. A terceira festinha mundial vem aí. Até que, no segundo mandato de Tramposo, ele vem e começa a mexer ferrenhamente, de uma forma muito grave, muito rápida, para restabelecer a estabilidade. Isso tudo envolve a manutenção da minha casa, da minha família, a manutenção da sua casa, da sua família. Você não pode perder mais tempo, você tem que aprender a ganhar dinheiro pela internet. Porque se uma crise econômica se estabelece por causa da terceira festinha mundial, você está pelo menos minimamente garantido com o dinheiro extra ou com uma nova profissão que você descobriu. Então, para tudo que você está fazendo e presta atenção no recado que eu preparei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Não preciso falar mais nada, né? Link na descrição e no comentário fixado. Corre lá e aprenda a ganhar dinheiro pela internet enquanto nós ainda temos internet. Certinho? Certinho. Então tá, ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Eu peço que você seja generoso, porque chegou a fatura do cartão do último medicamento que a gente gastou aqui, minha família gastou. R$ 8.600. Nós estamos precisando muito da sua ajuda. Consulte aí o seu coração, de acordo com o que Deus te orientar. E na descrição eu mantenho 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. E aí, vamos tretar nos comentários? Hoje tem resposta por vídeo aos comentários de vocês. Senhores, que lambança. Eu creio em Deus. Só isso que eu falo. Beijo no coração.